Lembro-me de uma história interessante que ocorreu lá em João Pessoa e que expressa bem algo que é comum acontecer com hábitos. Uma praça em frente ao quartel de Cruz das Almas havia sido pintada pelos próprios soldados do quartel. Então, o comandante exigiu que alguns destes ficassem de plantão na praça para garantir que ninguém sentaria nos bancos que estavam pintados. A ordem é: ninguém pode sentar nestes bancos. Se passou o dia, os dias, os soldados foram chamados e a informação de que ninguém poderia sentar nos bancos se espalhou. Se espalhou de tal modo que, mesmo tendo passado muito tempo, as pessoas estavam tratando a praça da mesma forma. Não pode sentar na praça, porque é ordem do comandante. Virou uma tradição de que naquela praça ninguém poderia sentar nos bancos. E por muito tempo isso perdurou. Hábitos tendem a se tornar tradições sem sentido também. Não costumamos dar tanto valor à comida todos os dias. O básico, digamos que feijão com arroz. E há muitas coisas na nossa vida que, sendo vivenciadas na rotina, terminam deixando de ser refletidas e perdem valor, significado. Não é diferente com a ceia do Senhor, que mesmo que ao longo dos anos tenha sido servida mensalmente, a rotina mensal pode fazer com que muitos passem a tomar sem ter um entendimento de toda a amplitude do que ela representa e tudo aquilo que ela é para nós, e tudo aquilo que ela nos comunica. Nosso desejo é que a ceia faça parte dos cultos dominicais, desejo do conselho, e mais ainda se torna necessário que você tenha uma compreensão que a ceia, que fazia parte dos cultos da igreja primitiva, que é o primeiro dia da semana, a celebrava semanalmente, portanto, tem que ter uma compreensão, exige uma compreensão, para que os benefícios da ceia sejam completos na sua vida. O que ela fala realmente para você e o que ela nos exorta também. Portanto, esse mês, já pelo terceiro domingo, estamos fazendo a exposição de textos acerca da ceia. Começamos com capítulo 12 de Êxodo, Páscoa, a instituição da Páscoa judaica. O presbítero Paulo deu seguimento no domingo passado com 1 Coríntios 11, e nós continuaremos hoje com Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 30. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu?
Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Quão maravilhoso é o Senhor. E a ceia nos fala isso tão bem. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos instrui acerca de tantas bênçãos que nos foram concedidas em Cristo Jesus. E obrigado, porque nós temos a capacidade de entender pelo teu Espírito que fala conosco pela palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, então, a sempre ter um coração pronto para ouvir a verdade, para, quebrantados, recebê-la de prontidão e, então, sermos transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus ansiava por aquele dia. A Páscoa é muito importante para o judeu. É a principal festa judaica. E foi a Páscoa que deu início ao calendário judaico, como nós vimos em Êxodo 12. Mas naquele dia, Jesus não só ansiava pela Páscoa, mas ansiava por aquele momento. O que deve nos remeter também o anseio de Cristo por instituir a ceia. Quem nos diz isso é Lucas, capítulo 22, versículo 15, que nos conta algo que Mateus não menciona. Que Jesus disse aos apóstolos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Veja que Jesus queria muito aquela Páscoa. Não era qualquer Páscoa. Ele teve muitas Páscoas antes desta, porque todos os anos ele celebrava a Páscoa do Senhor. Mas aquela Páscoa seria singular. Aquela Páscoa seria especial. Aquela Páscoa seria mais importante do que as outras, porque nessa Páscoa Jesus anunciaria, a partir de uma instituição, de uma nova aliança, a sua morte na cruz do Calvário. E então daria ao seu povo um novo marco, uma nova celebração, uma nova Páscoa. Veja como a ceia é importante. Cristo está dizendo que a ceia é importante. A nossa Páscoa é importante. E o anseio de Cristo por ela mostra o valor que ela tem. Isso já nos deve fazer pensar no nosso anseio por também tomar a ceia do Senhor. O nosso desejo por participar dela. Ela que é uma celebração do Cordeiro Pascual e que nos comunica uma série de coisas que nós veremos e que já foram vistas antes em outros sermões deste mês. O anseio por celebrar a Páscoa cristã, a Páscoa que é uma nova celebração de uma nova aliança. Então, diz o texto que na festa dos pães asmos, os discípulos naturalmente perguntaram: Jesus, e este ano vamos celebrar a Páscoa onde?
Todos os anos eles faziam isso. É a Páscoa judaica. Todo judeu tem por obrigação celebrá-la. Então, naturalmente, perguntaram: onde nós vamos festejar a festa dos pães asmos, que é a Páscoa? Surge, então, o indicativo de que pão Jesus comeu na Páscoa. Pães asmos, naturalmente. Mas nós falaremos sobre isso melhor quando chegarmos no versículo de número 26. Na Páscoa judaica, nós aprendemos que os principais elementos eram o cordeiro morto, que deveria ser todo comido. O cordeiro, portanto, deveria ser para o número de pessoas suficiente para que ele fosse comido por inteiro. E os pães asmos. Esses dois elementos eram os fundamentais. Ainda que outros estivessem no meio daquela grande ceia, que era a Páscoa judaica. Por isso, nós encontramos o fruto da videira também presente lá, ainda que não tenha sido ordenado pelo Senhor no Antigo Testamento como elemento fundamental da Páscoa judaica. E então eles vão preparar. Veja que todo o momento é conduzido por Deus. Isso tudo, além do anseio de Cristo por celebrar aquela Páscoa, por celebrar a ceia, a primeira ceia, todo o momento é conduzido pelo Senhor, mostrando essa importância dele. Veja que o Senhor Jesus diz tudo o que vai acontecer. Vá lá na cidade, vocês vão encontrar um homem assim, chegue para ele, converse desse jeito, e vai acontecer isso, 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 isso. Toda aquela palavra profética, anunciando como eles deveriam proceder e o que aconteceria, então, mostra a importância singular daquele momento. Outra vez chamando a nossa atenção para a importância da ceia do Senhor instituída naquela Páscoa. Que momento singular, que momento fantástico. Chega então a tarde, porque os judeus começam a contar o dia a partir da tardezinha, digamos, às nossas 18 horas do dia, para contar o dia seguinte. Chega o momento de celebrar a Páscoa. E quem está ali? Chegada a tarde, versículo 20, nos diz que pôs-se ele à mesa com os 12. Aqui aparece 12 discípulos. Todavia, o fato de dizer 12 discípulos não abre a precedência para outros mais, como se pudéssemos ter, em vez dos 12 apóstolos, outros discípulos no lugar. Em Lucas 22, 14, em vez de ele chamar de 12 discípulos, ele diz que ele estava com os apóstolos. E até omite a palavra 12, que, para nós, ela é conhecida, porque sabemos que são apenas 12 os apóstolos. Já lá em Marcos, quando fala sobre esse momento em que eles estão juntos, Marcos diz apenas que ao cair da tarde foi com os 12, e nem diz que são discípulos nem apóstolos, mas é tão claro que os 12 é algo específico para os apóstolos, que é impossível inserir nos 12 qualquer outro personagem, quer Lázaro ou outro discípulo mais achegado do Senhor Jesus. Naquele momento estavam apenas os 12 apóstolos e mais ninguém. Foi uma ceia muito privada, apenas para ele e aqueles que foram escolhidos por Jesus com uma missão. E mesmo que Judas tivesse uma missão diferente dos demais, que ele tenha sido escolhido para ser o traidor, todavia estava ali presente para que se cumprisse todas as coisas como deveriam ser cumpridas. Portanto, a ceia do Senhor tinha apenas os 12 apóstolos, mais ninguém. Um momento muito solene. E eles é quem repassariam para toda a igreja o que aprenderiam aqui. Tudo o que Jesus fez sobre o pão, sobre o cálice, sobre o dar graça, sobre o ter cantado o hino, sobre o que representa cada um dos elementos, tudo isso repassado para os apóstolos, porque a missão dos apóstolos era dar o fundamento da igreja, ensinar à igreja os ensinos de Cristo, chamados de também doutrina dos apóstolos, que na verdade não tinha deles coisa alguma,
porque toda a doutrina dos apóstolos era, na verdade, ensinamento do próprio Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos havia sido recebida do Senhor Jesus. E a missão deles era passar com fidelidade adiante, para que a igreja pudesse fazer aquilo que Jesus ensinou. Os 12 apóstolos estão lá. E eles estavam comendo a Páscoa mesmo. Enquanto comiam, eles estavam comendo os elementos naturais da Páscoa judaica. Nada mais. E ali estava o cordeiro morto, ensinado em Êxodo 12, que representava o sacrifício substitutivo pelos judeus, que no Egito tiveram primogênito poupado para que o anjo destruidor não viesse a matá-los, vendo o sangue do cordeiro que foi morto no lugar deles. Ali estava um cordeiro morto, mas ali também estava o cordeiro vivo. Ali também estava o cordeiro que haveria de ser morto, 2 cordeiros em uma única Páscoa. Aquele que era um símbolo, uma figura do verdadeiro. E o verdadeiro cordeiro estava lá. Que Páscoa! Percebem que é realmente uma Páscoa singular. Por tudo aquilo que está acontecendo e tudo aquilo que há de acontecer no meio dela, que é essa transformação da velha Páscoa para a nova Páscoa, a Páscoa de Cristo Jesus, que é a ceia do Senhor. E Jesus começa, antes de dar a ceia, começa com uma notícia muito ruim, muito ruim. Ele diz no versículo 22, ou melhor, 21. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Que facada no coração. Os 12 estavam ali, pensando na Páscoa e se alegrando com ela, e recebem uma mensagem bastante dolorosa. E eles sabiam que isso seria verdadeiro. Um de vocês me trairá. Veja que, apesar de Pedro, lá na frente, mostrar uma certa rejeição ao que Jesus disse que ele o negaria, aqui na Páscoa, eles não rejeitam a palavra do Senhor Jesus. Eles a têm como certa. Um de vocês me trairá. Eles sabem que isso vai acontecer. A palavra profética do Senhor Jesus era verdadeira. Ninguém questiona. Não, Jesus, isso não vai acontecer. Nós estamos contigo e não vamos abrir mão do Senhor de jeito nenhum. Eles simplesmente começam com muito temor no coração, com medo, a dizer: sou eu, Senhor, sou eu, e aquele monte sou eu ao mesmo tempo, com um medo em que Judas está no meio, não contristado, mas com certeza com muito medo de ser descoberto e Jesus fazer alguma coisa com ele. Eles então, temerosos ali e tristes, vão perguntando para o Senhor Jesus. É interessante, antes de nós desenvolvermos o restante, comparar essa atitude dos discípulos a partir de Pedro e Judas. Nós encontramos 2 personagens dos 12 apóstolos, Pedro e Judas, que negaram Jesus. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma só não, 3 vezes. Nós encontramos esse texto nos versículos 31 a 35. Vamos fazer a leitura. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós os escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro está convicto, mas não com
a maturidade necessária, ele não está certo. Mas um outro personagem vai negá-lo. E isso é dito antes da ceia. No versículo 14 diz que, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, e deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os dois personagens o negarão, um planejado e o outro pela falta de conhecimento de si mesmo e até do poder de Deus, tendo em vista que Jesus havia afirmado o que havia de acontecer. Mas a reação desses dois é completamente diferente. São dois pecadores. Os dois têm um problema diante deles. Os dois vão negar Jesus. Judas traindo e Pedro negando 3 vezes diante das pessoas, dizendo que não o conhece, com medo de ser também pego, preso e, portanto, crucificado junto com Jesus. Os dois negam ao Senhor Jesus. Mas, depois que isso acontece, a reação deles é completamente diferente um do outro. Em Mateus capítulo 26 ainda, versículo 75, nos conta o final do momento em que Pedro nega Jesus. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou muito. Pedro estava completamente marcado por aquele momento, impactado pelo erro que ele cometeu, que sabe não deveria ter cometido. Ele estava arrependido. O seu arrependimento é visto na atitude posterior de Pedro, que, por exemplo, podemos encontrar em Lucas 24, 12, em que, após a ressurreição, quando as mulheres voltam para os discípulos e contam que haviam chegado lá e visto tanto o túmulo vazio quanto Jesus do lado de fora, conversando com elas, diz que Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro chorou o seu pecado, se arrependeu do seu pecado e não se apartou dos 12, ou melhor, agora 11 discípulos e os demais que não são contados aqui. Pedro continua sua jornada, deve ter orado ao Senhor bastante, pedindo perdão, e se volta para o Senhor, ainda na esperança deste perdão concedido graciosamente, querendo uma nova vida, querendo uma nova caminhada. Ele está verdadeiramente arrependido, porque ele não somente deseja entregar esse pecado confessando ao Senhor, mas ele deseja abandonar isso. Ele não quer mais negar o seu Senhor, como nós vamos ver toda a jornada de Pedro, a tal ponto que em Atos dos Apóstolos nos diz a palavra do Senhor que mesmo açoitados, presos, humilhados, proibidos de falar de Jesus, Pedro não parou de falar, não negou ao Senhor Jesus em nenhum momento. Pedro não parou de pregar a palavra do Senhor, como nos mostra lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro estava pronto para tudo. Estava pronto, mesmo com os líderes ameaçando para que eles parassem de anunciar. Atos 4, versículo de número 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, então os líderes, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado com
castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles não desistiram. Pedro negou 3 vezes, de fato, o Senhor Jesus. Mas a sua reação posterior, de um homem arrependido, que busca uma nova vida, que realmente quer a misericórdia do Senhor, e então está pronto tanto para ser corrigido como para ser transformado. Tudo isso é visto na história de Pedro, nas páginas seguintes dos Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, bem como suas cartas. Mas não é o mesmo o que acontece com Judas, que também negou o Senhor. E no capítulo 27, versículo 3 a 5, nos diz que depois que Judas entregou Jesus, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, não de um arrependimento verdadeiro, de um homem que realmente tinha nascido de novo, de um homem que realmente estava disposto a viver uma vida para o Senhor, um homem que não tinha esperança, um homem que no momento em que pecou, não encontra esperança de perdão e nova vida. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ambos pecaram, ambos negaram, ambos estavam na ceia. Mas Pedro encontrou nas misericórdias de Deus esperança para uma confissão sincera de seus pecados e um abandono dos pecados também. E Judas não conseguiu ver esperança alguma para ele. Quem você é? Os dois estavam na ceia. Os dois, inclusive, participaram de todo o ministério do Senhor Jesus. Os dois ficaram 3 anos vendo os milagres de Cristo, ouvindo as palavras de Cristo, fazendo, inclusive, muitos trabalhos, muita obra mandada por Cristo. E mesmo assim, os dois naquele dia, estando na mesma ceia, e os dois tendo diante de si algo terrível, negar a Jesus, tiveram reações diferentes. Um arrependido se volta para Deus e recomeça a vida. O outro, apenas com um mero remorso, simplesmente não encontrando esperança, se volta para a morte. Porque vê na morte a única resposta possível, a única atitude possível para ele. Envergonhado do que fez. Você vê esperança no Senhor diante dos seus pecados ou não? Como você reage aos seus pecados? Com o remorso de alguém que não tem esperança e que está sempre com o pecado na sua mente e não consegue se desvencilhar? É comum fazermos isso com os outros, principalmente dentro de casa, onde a mulher ou o marido, os pais ou os filhos costumam frequentemente serem um meio de fazerem um papel de Satanás, que é acusar o outro de todos os seus pecados passados, como se não importasse o arrependimento e a mudança de vida. Mas isso fazemos às vezes conosco também. As pessoas fazem isso. Porque não há esperança para elas. Não há esperança. O Senhor é a nossa esperança. A ceia do Senhor, quando ela é recebida como um sinal de esperança. Ela é recebida como um sinal de que, apesar de nós, alguém morreu por nós, e esse é suficiente. De que, apesar dos meus pecados, o Cordeiro que morreu por nós é suficiente. Basta para que eu, arrependido por causa dos meus pecados e desejoso de, pela graça do Senhor, abandonar esses pecados, possa viver uma nova vida. Esperança. A ceia comunica esperança.
E você deve se encher dessa esperança em Cristo Jesus. Nem todos os que pecam encontram esperança no Senhor. Mas todo aquele que nasceu de novo, mesmo pecando, ele verá em Cristo a sua esperança de perdão real para sempre. Então o texto segue e Jesus, no versículo 24, diz que o Filho do Homem vai como está escrito. Em Atos 4, nos é passada a mesma informação. A igreja tem convicção, Jesus morreu conforme a palavra do Senhor havia dito. Atos 4, 28. A igreja, quando ora ao Senhor após a perseguição inicial dos líderes judaicos, ela ora dizendo que os gentios e gente de Israel, eles haviam agido daquele modo para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não tinha como fugir. Tudo que aconteceu com Cristo tinha que acontecer. Ninguém poderia impedir isso. Veja que Pedro tentou impedir o cumprimento de uma palavra de Cristo, que na verdade é também uma citação do Antigo Testamento. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro foi de tal modo frustrado que a sua frustração ocorreu por meio da sua negação de Cristo 3 vezes. Foi pior do que seria, digamos assim, ou pior do que foi com os outros, que fugiram. Pedro não só fugiu, ele negou a Cristo. Não tem como evitar que se cumpra a palavra do Senhor. Filho do homem vai como está escrito. Deus é o Senhor da história. Para nós, isso deve ser conforto. Porque se ele é o Senhor da história, ou já que ele é o Senhor da história, nossa vida está muito segura nas mãos dele. Todavia, isso é uma advertência para os ímpios, para aqueles que não querem andar com o Senhor. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Lá em Mateus 18, versículo 6 a 10, o Senhor Jesus fala algo semelhante a respeito de outros contextos, outras situações, não exatamente a questão da traição de Judas. Mateus 18, versículos de número 6 a 10. O Senhor Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, ou seja, na vida eterna, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida eterna, com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno de fogo. Tudo que Deus decretou há de acontecer. Deus é o Senhor da história, senão a própria morte de Cristo seria uma dúvida, seria incerta, e qualquer um poderia tentar e conseguir impedi-la. Ele é o Senhor de tudo. Tudo acontece como está escrito, como ele disse que seria. Mas ele adverte: mas ai daqueles por meio dos quais vêm todos esses escândalos. Devemos nos alegrar na certeza que o Senhor é o Deus da história, mas devemos temer pecar contra ele. Essa advertência serve para temermos a Deus na hora de pecar contra ele,
para levarmos a sério a questão do pecado, tendo em vista que o pecado, ele, afrontando a Deus, ele traz juízo sobre aquele que se rebela contra ele. Veja que na ceia de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo nos diz que é necessário o homem examinar a si mesmo, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele também diz que aquele que não entende o que está fazendo e despreza a ordenança do Senhor, traz juízo sobre si, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O juízo de Deus é verdadeiro. A ceia é uma bênção que deve alegrar nosso coração, porque ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ela nos adverte que ela é solene, ela é santa, ela é sagrada, ela é pura, para que nós nos apropriemos dela com e pela razão certa. Porque em Coríntios, desprezando a ceia do Senhor, não tratando como ela deveria ser, muitos já haviam morrido, outros estavam doentes, enfermos, indo para a morte por causa disso. O temor a Deus também está presente na ceia. Observe que em todo o ambiente há uma carga de temor a Deus. Há um peso. O momento que é para ser um momento bom, gostoso, carrega em si o peso do que ele significa. O Cordeiro de Deus que está sendo morto, ou seja, carregando a ira de Deus pelos pecadores. O que significa que aqueles pelos quais ele morreu estão sendo libertos do pecado e todos os demais estão sendo advertidos quanto ao juízo vindouro. Há um peso na ceia, há uma carga muito forte. Então, Jesus começa a ceia. Tudo isso antecede a ceia. Toda essa informação ocorre antes que Jesus comece a celebrar a ceia. É no versículo 26 que Jesus, de Mateus 26, começa a celebrar a ceia do Senhor. Diz o texto que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Na verdade, se juntarmos os três textos dos sinóticos sobre a ceia, nós vamos encontrar 5 imperativos. Tomai, o tomai aí não é de tomar, é de receber, pegar, tá? Pegar, recebam. Recebam, comam, bebam, mas em Lucas aparece explicitamente mais 2 imperativos que em Mateus ele está de forma nominal, aparece de forma nominal, não aparece em forma de imperativo. Repartir e fazer isto. São 5 ordens. Recebam do pão, recebam do cálice também, comam do pão, bebam do cálice, repartam isso entre todos e façam isso. Uma ordem. Façam assim. Tem que fazer isto. A ordem de celebrar a ceia. Fazei isto. É interessante que na ceia, observem, não há uma ênfase nos verbos a respeito da qualidade, da natureza dos elementos, apesar de nós sabermos que aqui o pão é o pão asmo, inevitavelmente, porque era Páscoa, e o cálice teria o vinho, porque era bebida comum. O que encontraremos em 1 Coríntios 11 também, o vinho presente na ceia dos cristãos daquela cidade. Mas observe que, diferente de Êxodo, não há uma ênfase sobre um tipo de natureza do elemento. O que acontece no Antigo Testamento, com muita clareza e evidência. A ênfase no Antigo Testamento é: você tem que fazer com este alimento deste jeito, e é assim. E os detalhes aparecem sobre o tipo de comida. Havia um propósito nisso.
Aqui é interessante que o texto diz que enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão e indefine a natureza do pão. Nós sabemos que era um pão asmo, não poderia ser outro. Mas ele indefine um pão, pegou um pão. Lá em Coríntios, sem mencionar o nome asmo, no capítulo 11, acontece a mesma coisa. Quando Paulo está repetindo as palavras do Senhor Jesus, ele diz, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou, e aí o tradutor acrescentou o artigo o, ele tomou um pão. Não é o pão, é um pão. Ele não especifica que pão é esse. Observe que em Coríntios não há um contexto judaico, porque a igreja é de maioria gentílica. E mesmo assim, Paulo não dá ênfase à natureza do pão, também não dá ênfase à natureza do cálice. Apenas diz que ele tomou dentre os elementos um pão dentre os pães e um cálice dentre os cálices, digamos assim. Ou seja, a ênfase na ceia, apesar de ser explícita quanto à natureza básica do elemento pão, não tem a preocupação de especificar que tipo de pão é aquele. Bem como do cálice ocorre a mesma coisa. É um fruto da videira, mas o texto não nos diz em momento algum, em nenhum deles, se era suco de uva ou se era vinho, ainda que saibamos que era vinho. Mas ele não enfatiza. Ou seja, podemos considerar que para os autores que estão escrevendo sobre a ceia, que sabem da importância dela, eles dizem que ela era muito importante. Estão esclarecidos de que a natureza do pão e do fruto da videira não é o coração da ceia. O pão não precisa ser asmo, o cálice não precisa ter vinho, mas o fruto da videira. Os elementos que tinham que ser identificados foram pão e fruto da videira. Quando Jesus disse que não beberei deste fruto da videira, versículo 29, até aquele dia, ele deixa aberto para nós a compreensão de que qualquer um dos dois seria possível. Porque o coração do fruto da videira é a uva. Não é o vinho, nem muito menos o suco de uva. É a uva. É o resultado dela, que pode dar em vinho e pode dar em suco de uva. Jesus pega aquele pão, o abençoa e dá aos discípulos. E a ordem é: vocês recebam. Receber a ceia, quer o pão, quer o cálice, é uma ordem. Uma ordem dada à igreja. A igreja não pode recusar a ceia. Uma vez que ela é celebrada, a ceia tem que ser recebida. Receba a ceia. Coma do pão. Beba do cálice. São ordens. Essas são as ordens. Ou seja, a ceia não é uma opção para o cristão, é um mandamento do Senhor para o cristão. O Senhor quer que façamos isso. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Isaías 53, versículo 5. Aquele maravilhoso texto que fala sobre o servo sofredor, seria moído pelas nossas transgressões. Diz o texto, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pão partido, pão distribuído, ele foi moído por nós. Ele foi partido por nós. Em Lucas ele diz repartir entre vós, como nós repartimos o pão. E tanto nos mostra que somos parte do corpo, o mesmo corpo, porque nós tomamos da ceia, nos apropriando do corpo de Cristo, como mostra o que Cristo fez por nós, sendo moído por nossas transgressões, sendo ali machucado por nossas transgressões. A ceia nos mostra o que Jesus fez por nós, o peso disso. Tomar a ceia é lembrar que Jesus foi moído,
foi machucado. Tomar a ceia, lembrar o tamanho do sacrifício, o preço que foi pago na cruz. Não foi ouro nem prata, foi o sangue do Cordeiro de Deus. Tomar a ceia é refletir o tamanho do preço pago, na dimensão do sofrimento de Cristo e o que ele fez então por nós. Foi feito. Jesus fez tudo isso para salvar este povo. Não poderíamos desvalorizar. Deveríamos tomá-la com muita gratidão, com muita alegria. Tomar a ceia e sair afora, como se nada tivesse acontecido, é desprezar o tamanho do sacrifício. Sabe, é como aquele filho que recebe um grande benefício dos seus pais. O pai trabalha duro, duro, duro e começa a juntar um dinheirinho para dar ao filho um veículo ou a universidade, alguma coisa. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, anos juntando dinheiro e deixando de comer algumas coisas que gostaria, fazer outras que gostaria, só para dar ao filho o melhor. Vamos considerar uma universidade. Todo aquele sacrifício até chegar o dia. Chega no dia, ele vai pagar a universidade inteira. Com cada centavo que foi juntado com muito esforço. E o filho começa a estudar. Mas estuda de qualquer jeito, não está muito importado com o que significa ter um diploma bem conquistado, não apenas um canudo. E o pai percebe que as notas são baixas, está relaxado, não dá valor aos estudos. Em um momento, aquele pai vai chegar para o filho: meu filho, você não sabe o que aconteceu para eu conseguir te dar isso. Eu vou te contar tudo o que aconteceu, eu vou te contar tudo o que passei, as noites em claro, as vezes em que eu pedi ajuda ao Senhor, o trabalho duro, mesmo com todas as nossas dificuldades e necessidades, não deixei de juntar o dinheiro porque eu sabia da importância para o seu futuro. O filho, depois de conhecer todo o sacrifício do seu pai e continuar estudando de uma forma qualquer, não dando muito valor, faltando de vez em quando, tendo notas baixas nas provas, ele machucará seu pai. Seu pai se sentirá machucado, porque representará o desprezo pelo esforço que o seu pai teve. Porque, no mínimo, aquele filho poderá dizer: vou dar tudo de mim. Posso ter dificuldades, posso não entender alguma coisa, posso não ser o melhor aluno, mas eu darei tudo de mim para valorizar cada centavo que o meu pai investiu em mim. Fazer parte da ceia do Senhor e não se esforçar para ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, um bom irmão em Cristo, um bom servo de Deus. Não se esforçar para dar, de fato, o melhor para a glória de Deus, mesmo consciente dos seus pecados, mesmo consciente de suas limitações, mesmo certo que pode não ser o melhor, mas podendo dar o melhor de si para contribuir com o crescimento da igreja, lutando pelo Senhor, fazendo de tudo para engrandecer o nome dele, valorizar cada momento da vida da igreja que Jesus amou com o seu sangue, não valorizar nada daquilo que Deus fez por nós, tudo que Jesus passou na cruz, poderíamos dizer assim, machuca bastante. Porque o que Jesus passou na cruz não foi pouco, não. Uma pessoa que se esforça pouco não vai sentir tanto o peso se alguém não der valor devido. O cara que tem muito dinheiro compra um celular para seu filho e dá. Aquele filho não liga, tal, e quebra. No dia seguinte já quebrou. Pai, mas, puxa, isso custou caro, né? Sei o quê.
Mas ele tem tanto dinheiro que vai lá no dia seguinte comprar outro. Mas aquele que se esforça e que sabe o sacrifício que é conquistar cada coisa para a sua família, desprezar aquilo que foi conquistado é uma afronta pesada. Porque o peso dessa afronta é proporcional ao esforço dedicado. Tomar a ceia, participar dela e viver como se nada tivesse acontecido. Desprezar o perdão de Cristo acusando os outros por pecados passados. Viver uma vida completamente alheia à vontade de Deus, chutando o pau da barraca todos os dias, como se nada tivesse sido feito naquela cruz. É uma ofensa grave, porque é o tamanho da proporção do sacrifício de Cristo. O tamanho do sacrifício que ele fez, o como ele foi moído, como ele foi partido, como ele derramou cada gota de sangue, toda aquela afronta, todos os açoites, toda humilhação, tudo aquilo para você dizer assim, não estou nem aí para o que o Senhor fez. Viver uma vida medíocre, miserável, depois de tudo que Jesus fez na cruz, é uma afronta pesada. E até nós sabemos disso, quando nos sacrificamos pelos nossos filhos. Portanto, a ceia do Senhor nos lembra o que Cristo fez por nós. Para que a gente não seja preguiçoso, despreze a obra do Senhor, viva de qualquer jeito. Por isso que Paulo, os apóstolos, como um todo, e muitos outros, os mártires, estavam prontos para dar a vida pelo Senhor Jesus. Porque eles entenderam o preço que foi pago na cruz. E a ceia, ela nos lembra continuamente isso. Todos os domingos, quando você tomar a ceia, você será lembrado que o preço da nossa redenção não foi ouro ou prata, não foi ninguém que tirou um cheque, um cartão, um dinheiro e pagou, não foi ninguém que simplesmente liberou você da sua condenação, foi o preço do sofrimento e do sangue do Cordeiro de Deus. E desprezar isso é ofensa ao Senhor. Você sabe o tamanho do preço que foi pago? Você leva isso em consideração? Você tem levado em consideração o preço pago na cruz do Calvário? Tem levado em consideração tudo aquilo que ele fez? Hebreus nos fala sobre isso. Hebreus capítulo 10. Versículo 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou a Cristo, desprezou Cristo, calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. A ceia nos lembra a maravilha do que Cristo fez por nós. Isso deve encantar a gente. Paulo fica encantado. Romanos capítulo 8, que amor! Que amor! Mas ao mesmo tempo deve nos trazer a seriedade do que isso significa. Porque Jesus não fez tudo aquilo para ser pisado,
para ser desprezado. Então a ceia, ela nos mostra a graça, mas nos exorta a seriedade do que significa o sacrifício de Cristo por nós. Jesus deu a sua ceia ao seu povo. Apenas os 12 discípulos que estavam lá receberam a ordenança da ceia. Tomou o pão, o abençoou e disse: "Este é o meu corpo." Nós recebemos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então devemos dar valor à igreja de Deus, porque ela é o corpo de Cristo. Perceba que, de um lado, nós devemos valorizar o tamanho do sacrifício que Cristo operou por nós, e a ceia nos lembra, mas também devemos valorizar quem nós somos, porque nós somos o corpo de Cristo. Desprezar a igreja de Deus é desprezar o corpo de Cristo, porque nós nos apropriamos do corpo de Cristo como parte dele. Não é em vão que nas cartas de Paulo ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Ame a igreja, cuide dela como uma expressão de quem reconhece o valor do sacrifício de Cristo. E todas as vezes que tomar ceia, relembre o valor do sacrifício, para que você dê valor tanto ao que ele fez na cruz, quanto às implicações daquilo que é a igreja. Desprezar a igreja é esquecer que ela é a noiva do Cordeiro, que ela é o corpo do Cordeiro, que foi morto naquele dia. A seguir, tomou um cálice, dando graças, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: "Bebei dele todos." Outra vez a ordenança. E então ele diz: "Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados." Nova aliança significa que a velha aliança estava caducando. Hebreus capítulo de número 8, versículo 10 a 13, nos diz a palavra do Senhor que porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Citação do Antigo Testamento. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: "Conhece o Senhor", porque todos me conhecerão. Ele está falando dos nossos dias, dos dias do Novo Testamento. Desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele está falando daqueles que realmente foram alcançados. Então ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Se referindo à aliança. Uma nova aliança estabelecida no sangue dele. E o sinal desta aliança está também aqui. A ceia do Senhor. A ceia que celebramos é um sinal desta aliança. Dessa nova aliança. Não mais de um cordeiro animal, mas de um cordeiro verdadeiro, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais numa figura, num símbolo, mas no perfeito, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramado em favor de muitos. Não vamos entrar em detalhe nesses muitos. Você pode ler Efésios 1, Romanos 9, e entenderá melhor que estes muitos se referem aos eleitos de Deus. Todavia, não poderiam ser todos. Por que não poderiam ser todos? Porque Judas não foi salvo. Só o fato de Judas ter sido apontado na própria ceia como o traidor, e que depois nós vemos a atitude dele de se suicidar, mostrando que realmente nunca conhecera o Senhor, já é suficiente para que os muitos sejam muitos. E que, pensando em dados numéricos, nós temos 11 discípulos ou apóstolos salvos e um condenado. Então, não são poucos, são muitos, pelos quais o Senhor Jesus morreu. Não sabemos quem são esses muitos.
e o Senhor não nos dirá até o último dia. Portanto, importa que nós consideremos que há muitos a serem salvos, para que a igreja pregue o evangelho e todas as vezes que tome a ceia, venha lembrar que Jesus morreu por muitos, para que nós venhamos a ir atrás desses muitos. A ceia do Senhor nos lembra a missão da igreja também, porque a aliança foi feita em favor de muitos. Nos lembra que o Senhor Jesus morreu por estes. Não sabemos quem são, mas com certeza estão por aí. A ceia do Senhor nos fala bastante, não é verdade? Ela nos comunica grandes coisas. Ela nos exorta a levar a sério a vida cristã. Ela nos fala sobre salvação, mas sobre juízo também. Por isso que em Coríntios, pessoas haviam morrido como um sinal de juízo de Deus sobre os que desprezavam o Senhor no seu comportamento para com ela, a ceia. A ceia do Senhor nos fala daquilo que Cristo fez por nós, mas também por muitos, nos exortando a levar a sério a missão da igreja. A ceia do Senhor nos fala sobre tudo isso. Que maravilhosa ceia. Quando nós comemos em casa com os nossos, quando nós chamamos pessoas para jantarem ou almoçarem conosco, nos alegramos e falamos de muitas coisas, mas nenhuma ceia, nenhum jantar, nenhum almoço fala tanto como a ceia do Senhor fala. Fala sobre a obra redentora do Senhor Jesus. Fala sobre aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Jesus fez em nosso lugar para a nossa redenção. Jesus conclui suas palavras no versículo 29, dizendo: E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta foi a primeira ceia e a última dele também naqueles dias. Ele instituiu a ceia e então foi para cumprir o que aqui a ceia é para os apóstolos, um sinal profético também. A ceia, ela tem um papel profético porque ela tanto aponta para a morte do Senhor Jesus como para a sua volta. Paulo disse isso em 1 Coríntios 11, versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor anuncia passado e futuro, para que a igreja nunca esqueça que o preço da nossa redenção foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas anuncia também a esperança, para que a igreja não se perca neste mundo, para que você, encantado com o mundo, com os prazeres, com as riquezas, e vendo que o tempo está passando, 2000 anos já se passaram, Jesus não voltou, vou me acomodar. E como Jesus contou em algumas parábolas, relaxar e simplesmente se envolver com este mundo, para que isso não aconteça. A ceia nos lembra a promessa vindoura. Pode ser que tarde, mas não falhará. Pode parecer demorado, mas vai chegar o dia. E todos os dias se encha de esperança. Esperança de que Jesus voltará para nos buscar e nos dará o paraíso eterno, e virá com um novo céu e nova terra, e se cumprirão todas as promessas do Senhor, e então valerá a pena cada sacrifício feito aqui, cada luta do cristão, cada abnegação, cada privação, cada vez em que nós dissemos não para o mundo, às vezes em que nós negamos a nós mesmos a esperança da vida eterna. A ceia nos lembra que nós estamos aguardando algo. Não é apenas uma instituição religiosa cheia de tradições e cumprindo essas tradições ao bel prazer, como quem se deleita em sua própria religiosidade. A ceia nos lembra algo prometido por Cristo. Ele voltará para que você tanto seja exortado a não se deixar enganar por este mundo e não se perder por causa deste engano, bem como nos enche de conforto, porque diante das lutas da vida, nós somos lembrados que Jesus prometeu algo melhor.
exatamente como Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A esperança. Tudo que nós passamos de ruim, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não vale a pena, a ceia nos diz, não vale a pena se perder neste mundo. Não vale a pena, diz a ceia, trocar a glória vindoura, a glória futura, por coisas desse mundo. Não vale a pena trocar o prazer eterno por prazeres temporários desse mundo. Não vale a pena realizar sonhos vaidosos e banais da vida, trocando então a vida eterna por eles. Não vale a pena. A ceia nos diz que isso não vale a pena. Ela lembra a igreja que há uma promessa que há de ser cumprida, como foi a primeira da volta, da vinda do Senhor Jesus. Então, espere. Está difícil? A Bíblia nunca disse que ia ser fácil, mas ela nos diz, seja corajoso, corajosa, tem bom ânimo. Nos lembra muito aquela palavra do Senhor para Josué, no qual ele diz, para o qual ele diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é tão aplicativa aos nossos dias que nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo quase a mesma coisa. Tem de bom ânimo. Eu estou convosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ânimo. A ceia nos lembra que ainda devemos esperar. Como as 5 virgens fiéis que esperaram a chegada do noivo. Vale a pena esperar. Então não desista. Tome a ceia, lembrando tudo que ela representa de verdade. Todo sacrifício, tudo que ela aponta para o passado e para o futuro. Toda a representação do pão e do cálice. Tudo aquilo que Jesus fez por nós e ainda há de fazer. A ceia é uma bênção. Então tome-a com tudo isso que Jesus nos ensinou. Para que o seu coração seja fortalecido por meio da ceia. E em momentos de dificuldade, você encontre ânimo. No momento em que pecar contra o Senhor, se envergonhe e veja que está desprezando aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. E em todos os momentos, você seja conduzido a Cristo e há esperança nele, para que com paciência você aguarde a volta do Senhor Jesus. É para isso que Deus nos deu também a ceia. Para que você aguarde fielmente a volta do Senhor Jesus. Porque Ele voltará. Então, quando nós tomarmos a ceia dominicalmente, recobre ânimos e se sinta exortado pelo Senhor, para que todos os seus dias possam ser vividos para a glória daquele que foi partido por nós e derramou até a última gota do seu sangue em nosso lugar. Essa é a ceia do Senhor Jesus.